Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos da Matemática. Hoje eu vou dar continuidade ao nosso tema de funções, tá bom? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a função exponencial, tá bom, pessoal? Para finalizar essa parte de funções, eu quis finalizar com a função exponencial, tá bom? Essa apresentação que está aberta aqui para vocês, ela está disponível no nosso site, tá bom? Juntamente anexada na aula 6, tá? Assim que eu terminar de gravar o vídeo também, eu vou pegar e anexar ao final dos slides, tá bom? Vou colocar tanto no site quanto anexar no final da apresentação. E nessa apresentação também, pessoal, se vocês... depois vocês podem dar uma olhadinha. Aqui a gente vai ter, eu coloquei para vocês algumas instruções de como trabalhar a função exponencial no GeoGebra, tá bom? Ela é praticamente igual às outras instruções que eu dei para vocês, tá? Mas caso alguém necessite, caso alguém tenha alguma dúvida, essa apresentação aqui é voltada para ajuda de outro exemplo, tá? De outras funções a serem trabalhadas no GeoGebra. E no caso, como eu disse, para fechar, eu coloquei a função exponencial para a gente falar um pouquinho. Bom, então vamos lá, pessoal. Como eu mencionei, o foco dessa aula não é dar instruções para vocês de como utilizar o GeoGebra, tá? Eu só vou dar alguma definição para vocês sobre o que é função exponencial, dar uma visão geral sobre ela, e depois eu vou trabalhar no GeoGebra com vocês para apresentação de exemplos, tá bom? Exemplos variados que a gente vai ver logo a seguir. Bom, então vamos começar. Definimos uma função exponencial como uma função de base A, que essa base A ela está contida no conjunto dos reais, que associada a cada x de um número real resultará em A elevado a x, tá? Então, vamos lá. Sendo que A deve ser um número real, como eu já falei, ele tem que cumprir essa regrinha aqui, tá, pessoal? A não pode ser menor que 0, tá? E A tem que ser diferente de 1. Então, vamos lá. Essas são duas regrinhas que a gente tem que ter isso em mente quando a gente for trabalhar com função exponencial. Não existe uma função com base negativa, tá? Por exemplo, uma base menos 3, uma base menos 8, não existe, tá bom, pessoal? E também tem que ser diferente de 1. Então, aqui a gente tem a nossa relação, ó. Dos reais para os reais, x para y é igual a elevado a x, tá? Agora, a gente vai passar aqui para as representações gráficas. Vamos lá. Se A, sendo a base, tá, for maior que 1, a função será crescente, tá, pessoal? E o seu gráfico, ele vai resultar nesse tipo aqui, ó. Tá? Aqui a gente pode ver que a nossa linha aqui, ó, ela não está ultrapassando o lado negativo de x e ela está acima da reta x, tá? Ela não está encostando aqui. Há casos em que ela vai encostar, tá? Mas, e tem casos também que ela vai ultrapassar essa linha aqui de x, mas a maioria dos casos é desse tipo aqui, tá? Então, vamos lá. Y é igual a A elevado a x, sendo que A é maior que 1. Então, outra coisinha a ser gravada, se o A for maior que 1, o nosso gráfico será crescente, tá? Agora, vamos aqui para o próximo. Vamos lá. Se A estiver entre 0 e 1, tá? Se A for maior que 0 e se A for menor que 1, a função será decrescente,
ok, pessoal? E o seu gráfico, ele vai resultar dessa forma aqui, ó. Ele vai começar aqui no alto, vai descer aqui para baixo, tá? Então, vamos lá. Y igual a AX, sendo que A é maior que 0 e A é menor que 1. Tá bom, pessoal? Vamos lá aqui para uma outra instrução. O x é o expoente da função. Para cada valor de x escrito na tabela, será elevado a tal valor. Então, vamos lá. O que isso está querendo dizer? Aqui a gente tem a função 2 elevado a x. Aqui a gente tem uma tabelinha com vários números, tá? Então, o que isso quer dizer? X, como eu falei para vocês, é o expoente da nossa função. E o 2 é a base. Então, o menos 2, ele vai ser... O 2, perdão, ele vai ser elevado a menos 2, tá? Então, aqui a gente vê, ó, 2 elevado a menos 2 é igual a 1 quarto. Se a gente for aqui pro lado positivo, ó, 2 elevado a 2 é igual a 4, tá? Essa imagem aqui do lado, pessoal, só um parênteses, ela não está diretamente relacionada aqui com a tabela, tá? Tanto que vocês podem ver que a função, perdão, pessoal, ela é e elevado a x, tá? Mas ela o gráfico ficaria mais ou menos dessa forma aqui, tá? Então, só contextualizando aqui para vocês, para cada número que a base for elevada, ela vai resultar em um valor, tá? Aqui, se vocês quiserem depois, essa tabela é muito útil para vocês quando forem fazer exercícios, tá? Para descobrir as coordenadas do ponto, tudo certinho onde a reta vai passar, ok? Agora, pessoal, daqui para baixo, como eu disse, tem as instruções, ok? Aí, essa parte eu não vou falar, tá? Eu vou abrir aqui o nosso GeoGebra, tá? Que agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Ó, primeiro exemplo que eu vou colocar para vocês, já vou digitar aqui no campo da entrada, vai ser y igual a 3, vamos usar aqui o nosso teclado, elevado a x. Deixa aqui, agora vamos passar. Bom, pessoal, olha, aqui vocês estão vendo como a nossa base ela é maior que 1, tá? A nossa função ela é crescente. E aqui vocês podem ver, ó, vou até passar um pouquinho para vocês verem. Aqui a nossa linha, né, ela não está descendo para baixo. Você pode correr para todos os valores aqui negativos. Você vai observar que a nossa linha ela não vai passar para baixo das coordenadas negativas, tá? Vou colocar alguns pontos aqui para vocês visualizarem melhor, tá bom? Pronto, pessoal, olha, aqui, olha, é como eu falei para vocês. Observando aqui os pontos, olha, vocês veem que ele está encostando na reta x, né? Na coordenada x, tá? Em alguns casos, ela não vai encostar, ela vai ficar suspensa sobre a reta, ok? Mas isso vai ser em alguns exemplos mais pra frente. Aqui a gente tem os pontos, tá? Só para vocês terem uma ideia melhor. Aqui a gente tem o ponto de intersecção da coordenada do eixo, tá bom? E aqui, ó, deixa eu colocar esse ponto pra cá. E aqui, ó, pessoal, ela vai subindo, ok? Constante, tudo certinho, tá bom? Vamos partir agora para outro exemplo. Vamos lá. Y igual a 1/3. Opa, deixa eu colocar em números decimais, pessoal. 0,3
elevado a x. Olha lá, pessoal. Vou fechar aqui. Como a nossa base está menor que zero, né? Opa, perdão. Ela está entre o 0 e entre 1, tá? A nossa função, ela vai ser decrescente, ok, pessoal? Ó, ela começou aqui no alto e agora ela já está, o finalzinho dela é encostando na reta, no eixo x, tá? Perdão. Aqui vocês podem ver também, vocês podem correr para todos os lados. Ela não vai passar para o lado negativo, tá? Ela não vai descer mais do que o eixo x, tá? Então, assim, ela não ultrapassa o eixo x. Vou colocar mais alguns pontos aqui só para vocês visualizarem melhor. Aqui, o ponto da intersecção. E aqui, encostando, tá? Aqui vocês podem ver que, olha, eu coloquei meio radinho, né? Mas, por exemplo, esse ponto F aqui, ó, 5,5 e 0, tá? Então, é como eu mencionei para vocês. Por toda a extensão desse segmento, tá? Ele não vai ultrapassar o eixo X, ok? Então, agora, vou mostrar outro exemplo para vocês. Três elevado a x, 3 elevado a x, desceu aqui, mais 1. Mais 14 não, mais 1. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. No primeiro exemplo eu tinha falado para vocês, né, que ocorreriam alguns casos que a nossa função ficaria suspensa, né, sobre os eixos. Aqui é um caso desse tipo de função. Novamente, pessoal, ela não irá descer até o eixo x, tá? Ela não vai descer aqui, ó, ficando na coordenada 0. Ela realmente vai ficar suspensa sobre o eixo x, ok? Você pode correr para lá, para todos os lados negativos, que você vai ver, você vai comprovar que ela não vai encostar no eixo x, tá? Então, vamos lá, vou contextualizar mais alguns pontos aqui para vocês. Prontíssimo, pessoal. Aqui, só contextualizando, parábola crescente, tá? E os pontinhos aqui com as coordenadas. Novamente lembrando que aqui ela é um caso que vai ficar suspenso, tá? Ao eixo X. Agora vamos lá, pessoal, que eu vou... o último exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Vai ser esse daqui. Prontinho. Aqui é um caso, tá, que o expoente, ele tem uma soma acompanhando. Aí você vai falar assim, professora, pode acontecer isso? Pode acontecer isso, tá? Aqui, novamente, ele vai encostar no eixo X, tá? Mas ele não vai passar para baixo, tá? Cada caso é um caso, tá, pessoal? Quando vocês estiverem fazendo algum exercício que recorra de fazer o gráfico certinho, que você precisa fazer o gráfico, tá? À mão, o que você faz? Você pega e usa o auxílio daquela tabela que eu mostrei, tá? Utiliza esse auxílio aqui, ó, que ele, além de ser muito interessante,
ele expõe bem, ele fica bem visível o resultado, tá? Então, alguns alunos na correria ou querendo fazer sem o auxílio, né, acabam fazendo errado, tá? Então, assim, se você tem dúvida, se você ainda tá meio, ai, professora, não sei quanto que é 2 elevado à segunda, pega e faça a tabela, ok? Aqui, no caso, a tabela, ela, para esse exemplo que eu mostrei, ela é bem interessante, porque você tá mexendo com a potência de um número, né? E essa potência você ainda vai ter que somar mais um. Então, no caso, por exemplo, se fosse aqui, ó, a função fosse 2 elevado a x mais 1, você ia colocar 2 elevado, aqui, vamos supor, peguei o x, tá? O nosso x agora, o nosso expoente é 2. Você iria colocar 2 elevado a 2 mais 1. Quanto que é 2 mais 1, pessoal? 3, né? Então, ele não vai ser elevado, o nosso expoente não vai ser mais 2, ele vai ser 3, tá? Então, fica 2 elevado à terceira e, consequentemente, o resultado vai ser mudado, tá bom, pessoal? Então, por isso que é interessante o auxílio da tabela, tá? Aqui eu vou colocar só mais uns pontinhos para vocês poderem enxergar, visualizar melhor. Esse ponto foi para fora, pera. Prontinho, pessoal. Então, aqui, ó, a gente tem bonitinhos pontinhos marcados, tá? E assim, pessoal, sempre que você tiver que fazer um exercício à mão, né, você mesmo tiver que construir um gráfico, um conselho meu é você fazer aquela tabela, tá? Aí, caso você tenha alguma dúvida se o seu gráfico está ou não correto, você pega e joga ele aqui no GeoGebra, que ele é muito interessante de ser trabalhado, tá? Ele possui vários recursos também, tá, pessoal, que eu não apresentei aqui para vocês por conta de fugir um pouco do nosso tema, né, que é Fundamentos da Matemática, mas ele possui muitas outras particularidades, tá? Então, assim, o GeoGebra, ele é um artifício muito grande, tá, para ser usado para as aulas de matemática. Então, fica aí a dica, tá, para vocês trabalharem com GeoGebra. E é isso aí, pessoal. Hoje a nossa aula foi sobre funções exponenciais, para fechar, né, essa parte de função. E eu agradeço muito a colaboração de vocês. Fico esperando vocês para a nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigada, um abraço. Tchau, tchau.